Olá, meus queridos irmãos, que a alegria do Senhor seja a nossa força continuamente. Amados, hoje, dia 4 de outubro, o Senhor me concede a oportunidade, mais uma vez, de compartilhar a sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido-os para a leitura do texto sagrado e o primeiro texto que desejo ler está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O segundo texto que desejo compartilhar está no Evangelho de João, capítulo 20, versos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amados, o primeiro texto fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Portanto, a vida humana é uma dádiva de Deus. Deus compartilhou da sua vida com o ser humano. E isso tornou o ser humano criatura de Deus. Nós somos criaturas de Deus, criados conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O segundo texto diz que Jesus chegou até os seus discípulos e os saudou dizendo: paz seja convosco. E continuou dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E antes que os discípulos saíssem para cumprir a missão que Jesus estava entregando para que eles pudessem realizar, diz o texto sagrado conforme o verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amados, é a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo habitando em nós. Porque sem essa presença de Deus na nossa vida, nada podemos fazer. Jesus deixou isso claro, conforme registrou João no seu Evangelho, no capítulo 15, no versículo de número 5, quando ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os discípulos nada podiam realizar sem a presença do Espírito Santo, que simboliza autoridade, poder. Amados, a presença do Espírito Santo na nossa vida nos coloca em comunhão com o Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 9, na parte B, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele, não tem parte com ele. E quando é que então o discípulo recebe o Espírito Santo? No momento em que ele abre o coração para Jesus e o aceita como Salvador, Senhor e Mestre. Nesse momento, o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário da morada do Espírito? Esse Espírito não é de vós, é de Deus. Sim, amados, o Espírito Santo habita em nós para que possamos realizar a obra que Jesus nos deu. Se somos discípulos de Jesus, precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida para podermos realizar a obra que Jesus nos entregou quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que a presença do Espírito Santo na nossa vida seja notória para que possamos cumprir a missão que Jesus nos entregou. Que ele nos abençoe. Oremos. Ó Deus,
Obrigado, porque temos não só o fôlego de vida, mas a presença do Espírito Santo nos capacitando, nos dando autoridade, poder para testemunhar o amor do Senhor com aquelas pessoas que precisam da graça salvadora de Jesus Cristo. Ó Pai querido, nós te agradecemos pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.